Boa tarde, sejam então bem-vindos a este especial Informação, onde juntamos de novo aqui na Rádio Sines a doutora Fernanda Santos, delegada de Saúde do Concelho de Sines, também o senhor Presidente da Câmara Municipal, para falar da situação no Concelho de Sines, que se tem agravado nos últimos dias. Boa tarde aos dois. Estamos aqui com as devidas distâncias, separados por acrílico, por isso mesmo podemos falar sem máscara. Senhor Presidente, começando por si, a situação agravou-se. Ontem à noite realizou esta reunião da Subcomissão Municipal de Proteção Civil. E o que é que saiu desta reunião? O que é que os chineses podem saber do que lá se falou? Bom, boa tarde a todos, a todos os ouvintes da Rádio Sines. Obviamente cumprimentar a doutora Fernanda Santos, o Joaquim e o Filipe. De facto, a situação nas últimas semanas tem evoluído de forma desfavorável. Ou seja, a última vez que aqui tivemos, penso que faz agora um mês, em junho, tínhamos cerca de 22 casos ativos. Neste momento o valor é substancialmente superior. Julgo que os últimos dados apontarão para cerca de 74 casos. Mas aquilo que, obviamente, mais me preocupa são os cerca de 100 casos que tivemos nas últimas 2 semanas. O valor acumulado, não o valor, neste momento, número de ativos, mas o valor acumulado. E, naturalmente, que essa situação tem disputado um conjunto de medidas que têm que ser tomadas. Obviamente, percebemos o esforço que tem estado a fazer da parte de todos os técnicos de saúde, todos os profissionais de saúde, e isso, naturalmente, temos que registar. Agora, a situação, se evoluir, de continuar a evoluir desfavoravelmente, obviamente que vamos ter aqui problemas agravados. Face aos últimos números, é muito provável que amanhã, durante o Conselho de Ministros, seja anunciado que o município de Sines vá passar para um nível de risco muito elevado, que obviamente é uma situação que nos desagrada e provoca todos os constrangimentos que nós sabemos. Aliás, os efeitos não apenas nas pessoas que nos visitam, na economia local, o que naturalmente é também de lamentar. Na reunião que fizemos ontem, face a este aumentar do número de casos, foram decididas algumas medidas, nomeadamente por parte de entidades com competência nesta matéria, no caso da GNR e da Polícia Marítima. No caso da GNR, foi articulado o reforço da vigilância de modo a dissuadir a formação de ajuntamentos, que é aquilo que mais nos preocupa nesta fase. Há um conjunto de áreas que vão ser mais vigiadas e que tem a ver essencialmente com os grupos que se formam, de jovens, que nesta fase julgo que são a população que estará a criar aqui o maior problema, porque para além de não estarem ainda vacinados, sobretudo são diria que o número de casos positivos que vão surgindo, numa classe etária mais baixa. Sei que a GNR tem tido dificuldades, não só a nível dos meios humanos, como também de meios para fazer estas vigilâncias e esse patrulhamento. Aliás, no passado dia 2 tive a oportunidade de reunir com o Comandante Territorial de Setúbal, o Coronel Mário Guedelha, e lhe transmiti precisamente isso, ou seja, da dificuldade e da necessidade que nós temos de ter meios aqui no litoral alentejano e, no caso, no município de Sines. Da parte da Polícia Marítima também houve, igualmente, esse compromisso do reforço de meios de fiscalização, nomeadamente na utilização das praias e também na fiscalização fora do período balnear, ou seja, vigilância em períodos noturnos, porque sabemos também que há um conjunto de ajuntamentos que se fazem, por vezes, ou na Praia Vasta Gama ou noutros locais, e importa também, de facto, reforçar esse patrulhamento. Estes reforços são importantes porque, acima de tudo, evitam comportamentos que têm surgido nos últimos tempos, menos responsáveis, eu diria mesmo, comportamentos que são de evitar num período como este que atravessamos. Foi também, durante essa reunião, debatida a situação da vacinação e foi solicitado, já durante o dia de ontem, às autoridades competentes o reforço da vacinação. Eu próprio tive a oportunidade de fazer um contacto com o membro do Governo responsável pela coordenação da área Covid no Alentejo, o Secretário de Estado Jorge Sanches, e ele foi sensível a esta questão
ainda durante o dia de hoje. Já tive outros contactos no sentido de me informarem que esta situação estava a ser analisada e diria que há boas perspectivas de vacinação ser incrementada na próxima semana no Conselho de Sines. É algo importante. Agora, é também importante que as pessoas se vão vacinar, que não tenham receio da vacina, porque a vacina é absolutamente essencial numa fase como esta que estamos a atravessar. Portanto, é muito importante que as pessoas possam aderir à vacina. É também muito importante que, sempre que existem suspeitas, que as pessoas possam contactar a linha Saúde 24, ou mesmo, se for o caso, recorrer às farmácias e fazer um autoteste para perceberem se existe alguma situação anómala. Porquê? Porque, obviamente, a doutora Fernanda Santos irá desenvolver este tema, mas esta variante tem um grau de transmissibilidade muito elevado e está a provocar aqui problemas muito graves, não apenas no nosso concelho, diria que no país também e no mundo, mas obviamente temos que atacar de outra forma esta questão, porque não queremos continuar muitas semanas da forma como estamos agora. Sr. Presidente, não podemos ter um militar da GNR a cada porta, a guardar nas pessoas, portanto o comportamento também tem que partir das pessoas, não podem ter este comportamento que em muitos casos têm tido nas últimas semanas, têm que também mudar o comportamento. É verdade. Alguns focos que têm surgido devem-se precisamente a esses comportamentos menos apropriados numa altura destas. Não estamos numa altura para festas, nem festas de aniversário, nem convívios. Naturalmente que o município, ciente desta exigência, não realizou uma série de eventos que é normal realizar durante o período de verão, e temos todos de ter essa consciência que é importante não criar condições para que o vírus se propague e eventualmente criar condições ao município difíceis depois de resolver. Espero sinceramente que as coisas melhorem nas próximas semanas, porque com este ritmo é de todo impossível continuar a trabalhar. Aliás, eu há pouco falava com a doutora Fernanda Santos sobre esta questão. Os profissionais de saúde estão cansados, estão saturados, estamos a exigir muito para além daquilo que é o razoável, e todos temos de ter a consciência que é preciso mudar os nossos comportamentos, porque só desta forma conseguimos ultrapassar este problema gravíssimo. E o comportamento das pessoas, por vezes, leva também a problemas económicos, a tudo isso no comércio. Doutora, neste momento, já ultrapassamos a linha vermelha outra vez. Boa tarde. Qual é a situação nesta altura do Conselho? Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, Sr. Presidente. Também boa tarde a todos. Sim, a situação é um bocado um pouco complicado. Eu vou dar uns números para já. Vou-vos falar de alguns números. Nós, neste momento, temos ativos no Alentejo Litoral, positivos ativos, 166 casos, sendo que 74 são nossos. E estes 74 que nós temos cerca de 400 pessoas em vigilância ativa, o que é uma sobrecarga que as pessoas não conseguem sequer imaginar, provavelmente. E temos a nossa incidência 2, aos 14 dias, está para cima dos 600. O que significa, como disse o Presidente, vamos provavelmente subir um patamar no risco de incidência. Nós somos, neste momento, o 5º concelho do país com mais alta taxa de incidência. Isto preocupa-me. Nós estávamos relativamente confortáveis há cerca de um mês e meio. No dia 11 de junho, nós tínhamos 0 casos. E neste momento somos, de todos os concelhos do Alentejo Litoral, aquele que tem a maior taxa de incidência, e portanto eu penso que é preocupante. Estes contactos e estes casos positivos têm surgido em contexto familiar e de amigos, almoços e jantares, encontros de amigos e passeios de amigos e de família, e gente muito jovem. Muito jovem, quando eu digo não é crianças, mas gente jovem, gente que está a trabalhar e que, portanto, também coloca em risco as outras pessoas com quem estão a trabalhar. Ou seja, por isso é que nós temos neste momento cerca de 400 vigilâncias ativas. É evidente que quando nós temos pessoas que não respeitam as regras mínimas, que são as mínimas, que é o uso de máscara e o distanciamento, nós não estamos a proteger os mais velhos. E isto é muito grave. Todos nós temos família, todos nós temos avós, todos nós temos pais. E, portanto, acho que é muito preocupante mesmo. A doutora, por vezes fala-se que a GNR não passa, não alerta, não chama a atenção, mas a GNR não pode estar em todo lado. A GNR não pode estar em todo lado. Nós somos cidadãos, devemos ser responsáveis e devemos ter respeito pelo outro, e não temos. Tem havido ajuntamentos em vários sítios, mesmo depois dos restaurantes fecharem, dos bares, dos sítios fecharem, os restaurantes que existem, tanto aqui como em Porto Covo, e as pessoas ficam cá fora e juntam-se ali, depois vão passear para a praia, depois vão para o muro da praia, depois vão para vários sítios onde não deveriam ir, pelo menos em conjunto. Ou
seja, se as pessoas usassem máscara, estivessem distanciadas, as pessoas até podem de alguma forma interagir. Neste momento temos uma variante Delta que é muito complicada, que é mais do que 60% contagiosa do que as outras e, portanto, isto deixa-nos a todos em maus lençóis. E se nós fecharmos alguns estabelecimentos aqui, se nós diminuímos o horário, a economia também se ressente, não é? Acaba por ser mau para todos, é mau para a saúde e é mau para a economia também. E é isso que as pessoas têm que entender, doutora, que o comportamento delas pode em causa o comércio, os estabelecimentos, a nossa economia local, tudo isso. Bernardo, não é só isso. Há pessoas que mentem sistematicamente. Nós temos apanhado, e cada vez mais, pessoas que mentem em relação aos contactos que têm. Que nem sequer dizem os contactos que têm. E são depois as outras pessoas que são contactos delas que nos telefonam a dizer que somos contacto. E quando nós validamos, é verdade. Tivemos até uma pessoa que foi trabalhar em confinamento obrigatório e que pôs em risco e que está a pôr em risco outras pessoas, porque há outras pessoas que são contactos dessa pessoa de alto risco, que foi trabalhar contrariamente àquilo que nós dissemos que deveria trabalhar. Claro que vai ter consequências isto, como é óbvio, mas isto é grave. E é muito grave as pessoas desvalorizarem uma situação destas que tem a ver com a saúde de todos nós. Portanto, eu apelava para que as pessoas digam os contactos que têm, mantenham a distância, usem a máscara. Não se esqueçam que as pessoas neste momento, a partir dos 23 anos, já podem fazer um autoagendamento. Mesmo aqueles que são estrangeiros têm o site da DGS uma área para fazer o seu agendamento. Portanto, vacinem-se. Não custa nada, vacinem-se. Nós vamos tentar, a Unidade Local de Saúde vai tentar fazer um reforço da vacinação em Sines, exatamente por causa desta alta incidência que nós temos. Portanto, esperemos, como disse também o Sr. Presidente, que isto seja para breve e que nós vamos incrementar mais a vacinação. Mas nós não podemos esquecer que quando nós estamos a vacinar estas pessoas todas, também estamos a mobilizar pessoas e recursos humanos para esta vacinação, que depois também são importantes para aquilo que é a resposta não Covid. Porque as doenças não Covid e a resposta não Covid continua. Há mais vida para além do Covid, não é? Já se dizia e é verdade. Há mais vida para além do Covid. Portanto, essas pessoas também são importantes e são imprescindíveis para trabalhar noutras áreas. Por outro lado, estamos numa época de verão e estamos numa época em que as pessoas também têm que ter descanso, porque os profissionais de saúde têm estado sobrecarregados, muito sobrecarregados, e portanto também têm que ter descanso. Eu apelava para que as pessoas tivessem a noção de que isto é um dever de todos nós. E as Forças Armadas aqui ainda não estão, doutora? Será uma solução para dar uma ajuda? Podem ser em termos de enfermagem, em termos de apoio à vacinação, podem ser, isto também está a ser estudado da USLA com o Sr. Secretário de Estado e com as Forças Armadas, o Sr. Presidente também tem estado envolvido nesse processo. Aqui o agendamento, doutora, portanto, as empresas que têm trabalhadores estrangeiros podem ir à página da DGS e marcar a vacinação para os trabalhadores. Como é que funciona? Os seus trabalhadores, cada pessoa que é estrangeira pode fazer um autoagendamento também. Neste momento já há sítios onde estão a vacinar e, portanto, se as pessoas se autoagendarem, elas conseguem fazer a marcação para aqui ou para outro centro de vacinação perto, mas conseguem fazer esse agendamento. Portanto, eu espero que as pessoas percebam, e mesmo aqueles que não são estrangeiros, que são portugueses, a partir dos 23 anos podem fazer o autoagendamento. Portanto, vacinem-se para poderem ir para a praia com mais descanso. Não é pensar que a vacinação também resolve tudo e que as pessoas têm que deixar de usar máscara. Não é verdade, as pessoas também se infectam. Nós temos pessoas vacinadas infectadas. Só que a doença não é tão grave. Mas que temos que continuar a ter cuidado, podemos reinfetar sempre. Portanto, a vacina não resolve tudo, mas é verdade que a vacina resolve grande parte do problema, pelo menos em termos de internamentos hospitalares. Nós temos menos internamentos hospitalares e também temos pessoas menos graves. Neste momento nós temos no hospital 7 pessoas internadas e uma pessoa unidade de cuidados intensivos. Mas as pessoas são cada vez mais novas e eu deixo a mensagem de que a infecção SARS-CoV, esta doença Covid, não é uma simples gripe que não deixa mazelas, deixa mazelas. Há pessoas que ainda hoje já tiveram a doença há vários meses e há muita gente que continua com cansaço, com cefaleia, com dificuldade em trabalhar, com dificuldade de concentração. Estudantes, não imaginam, os estudantes que nós temos tiveram Covid e que têm dificuldade em estudar, dificuldade de concentração. Portanto, deixa sequelas, deixa mazelas, aquilo que se diz vulgarmente mazelas, e as pessoas pensem nisso. Ser jovem não está como é que eu ia dizer isto de uma forma que também não seja complicado para as pessoas e para os jovens. Ser jovem não significa que pode fazer tudo. Ser jovem significa que é responsável. E também se for doente e se estiver doente com SARS-CoV, esse jovem pode ficar com sequelas. Portanto, pensem nisso.
E a vacinação em Sines, doutora, eu posso dizer por experiência própria, estava marcado para 1 hora, cheguei lá e foi muito rápido, praticamente não tinha ninguém. Está a correr muito bem, o Centro de Saúde está a tratar muito bem da vacinação, está muito bem organizado, a Câmara tem dado muito apoio também, a Proteção Civil também. Neste momento temos cerca de 35% de pessoas vacinadas em Sines com as 2 doses, o que é bom. Já foram distribuídas 13.444 vacinas à data de ontem, portanto eu acho que está a correr bem. Temos que confiar que as pessoas também vão aderir e eu apelo à vacinação. E o que é que está a falhar, doutora? O que é que está a falhar? O que está a falhar são estes contactos, exatamente. É se nós formos almoçar e se formos jantar e se estivermos todos numa mesa que podemos estar 10 numa esplanada, depois de acabarmos de comer, pomos a máscara para falar. As pessoas ficam 2 e 3 horas na mesa, depois de comer, não são família, são amigos, ficam 2 ou 3 horas naquela mesa, falando e conversando durante imenso tempo sem máscara. Ponham a máscara. Acabaram de comer, ponham a máscara. É um exercício que nós temos que fazer. Porque senão nós qualquer dia não conseguimos responder a esta incidência. E quando se juntam em casa o mesmo comportamento, porque são pessoas diferentes, não é? Exatamente a mesma coisa. Quando eu digo restaurante, eu digo aquilo que nós vemos, não é? Em casa é exatamente a mesma coisa. Tenham cuidado, tenham grupos pequenos. As pessoas estão todas cansadas. Isto é uma fadiga pandémica, é verdade. Mas nós também estamos cansados. Estamos todos cansados. E, portanto, tem sentido nós protegermos a nós para proteger os outros. Sr. Presidente, aqui o comportamento das pessoas pode pôr em causa aqui a situação económica dos restaurantes terem que fechar mais cedo, o comércio ter que encerrar, não é? E são situações preocupantes. Sim, é verdade. Eu diria mesmo que depois do surto que tivemos na Santa Casa, este é talvez o momento mais complicado que estamos a atravessar desde o início desta pandemia. Ou seja, com muitos casos, com um nível de transmissão absolutamente incrível, aliás, por aquilo que a doutora Fernanda Santos acabou de dizer, e eu tenho consciência que temos feito tudo aquilo que está ao nosso alcance para evitar esta situação. Inclusive, o município antecipou a entrega de máscaras. No final de junho entregámos mais 15.000 máscaras sociais e cerca de 40.000 cirúrgicas a toda a população, no sentido de voltar a reforçar a importância que é usar a máscara. Temos, como a doutora referiu, temos pressionado as autoridades, mesmo o próprio Governo, para acelerar a vacinação aqui no nosso concelho, porque Sines é um concelho diferente, é um concelho que tem muita gente que trabalha e que vive noutros concelhos, porque recebemos muitos estrangeiros, pessoas que vêm de fora, e de facto, apesar de todo esse esforço, é difícil conseguir perceber o comportamento de algumas pessoas, e aquilo que a doutora acabou de referir, que depende também da consciência de cada um, ir trabalhar com sintomas, por exemplo, como a doutora acabou de referir, ou esconder das autoridades os contactos, ou mesmo desobedecer ao confinamento e ir trabalhar. Quer dizer, é algo impensável numa situação como esta que estamos a viver. Aliás, eu acho que com estes comportamentos é de facto difícil, é muito difícil, porque assim as autoridades de saúde não vão conseguir acompanhar todo este processo. Obviamente que temos feito esse esforço, temos a consciência que é possível fazer mais, mas naturalmente há limites. A doutora referiu-se há pouco à questão do apoio. É verdade, ainda ontem na conversa que tive com o Secretário de Estado, disse que era importante reforçar a vacinação e que se fosse necessário, aliás ele colocou essa questão, existiriam enfermeiros das forças do Exército ou outra que seriam disponíveis a vir para aqui, portanto um reforço da vacinação é seguramente importante. E depois estamos a fazer todo o outro trabalho, como a doutora referiu, a Proteção Civil está envolvida. Aliás, a Proteção Civil neste momento só trabalha quase exclusivamente para a questão da vacinação. Agora os comportamentos têm que mudar por parte de algumas pessoas. Obviamente vamos tentando fazer aquilo que está ao nosso alcance. Aliás, há aqui um esforço tremendo por parte das autarquias, tanto da Câmara Municipal como das Juntas de Freguesia. Ontem, durante a reunião, falámos em várias questões que são importantes no apoio à população. Inclusive, o Presidente da Junta de Freguesia de Sines hoje dizia-me, portanto, que a Junta está disponível para ajudar as pessoas que necessitem tirar os certificados de vacinação, portanto, tal como existe no apoio à elaboração do IRS, há essa disponibilidade por parte da Junta de Freguesia de Sines e também na Câmara, se for necessário, mas neste caso decidimos concentrar
encontrar na Junta de Freguesia este apoio e tudo aquilo que temos feito é no sentido de minimizar os impactos que esta pandemia tem tido no Concelho. Infelizmente, nestas 2 semanas, isso não tem sido possível, mas esperemos sinceramente que venham melhores dias. A nível do comércio, também continua a contar com o apoio da Câmara Municipal, ainda recentemente assinou um protocolo com a Associação do Comércio de Sines, portanto, o comércio continua a ter aqui algum apoio financeiro. Sim, embora esta questão, do meu ponto de vista, não seja tão relevante como a questão da saúde pública, obviamente não paramos. Fizemos esse protocolo com a Associação de Comércio, mas temos continuado com os programas de apoio ao comércio. Eu diria mesmo que, dados deste último mês, os programas do Sines Apoia e o Sines Apoia Mais já permitiram entregar a fundo perdido cerca de 100 mil euros a esse pequeno comércio. E também a iniciativa já de 2021, o Sines Retoma, a verba já entregue foi cerca de 40 mil euros, ou seja, estamos a dar aquilo que é possível, em função das candidaturas que são apresentadas. Relativamente aos direitos de superfície, os benefícios, os 25% que as pessoas têm direito a benefício, já rondam os 70 mil euros também. Portanto, a Câmara tem feito aqui um esforço tremendo, que nunca, obviamente, estará em causa, no sentido de minimizar os impactos negativos que esta pandemia tem tido aqui no nosso concelho. E, Presidente, é só apelar à população, é a única coisa que se pode fazer nesta altura, é apelar à população que tenha um comportamento diferente, que tenha atenção àquilo que faz. Sim, sem dúvida. Aliás, eu penso sinceramente que a resolução deste problema, ou pelo menos o facto de conseguirmos minimizar o número de casos no nosso concelho, depende do comportamento de cada um. Eu já assisti a situações complicadas, tenho assistido por vezes a comportamentos menos apropriados, mas são comportamentos também pontuais, não é generalizado pela população, porque se fosse isso então estávamos numa situação bem pior. Mas essas pessoas têm que perceber que têm que respeitar não apenas a restante população, como acima de tudo devem-se dar ao respeito, porque só desta forma conseguimos ultrapassar esta crise. Doutora, como costuma falar ali diretamente para a nossa Câmara, deixe-nos conselhos, alerta esta população para que evite estes comportamentos a risco, doutora. A população gosta de ouvir assim. Bernardo, as regras básicas todos conhecem e nós temos que as interiorizar. Ou seja, não basta dizer que tem que usar máscara, tem que ter o distanciamento, não podem fazer casamentos e batizados como se não houvesse amanhã e como se estivéssemos numa altura certa, e festas como se estivéssemos numa altura, como se estivéssemos no antigamente, como se diz, mas que nós temos que interiorizar que essas medidas são para manter e vão ser mantidas durante alguns meses, muito provavelmente. Nós não temos imunidade de grupo que nos permita estar confortáveis. Não temos. Ou seja, se nós tivermos uma pessoa infectada numa casa, que é o que está a acontecer neste momento, tivermos uma pessoa infectada numa casa, temos a casa toda infectada. E antigamente isso não acontecia. Por 2 razões. Não acontecia porque não tínhamos a variante que temos agora, que é muito mais contagiosa, e porque as pessoas tinham mais cuidado. Não é só por causa da variante, é porque as pessoas tinham mais cuidado. Portanto, eu apelo que as pessoas, 2 coisas, que usem medidas de proteção, que usem a máscara sempre que estiverem com outra pessoa, que mantenham a distância quando estão com as outras pessoas, e apelo à vacinação. Vacinem-se, autoagendem-se, vacinem-se. Quando chegar à altura de se vacinarem, e aquelas pessoas que já estão na idade de se vacinarem, façam um autoagendamento e vacinem-se. Porque só assim é que nós conseguimos ter imunidade do grupo. E porque a saúde é de todos nós. E qualquer coisa que aconteça mal em relação a sinos, em relação à incidência, a aumentar o risco e aumentarmos a incidência de sinos, nós estamos a fazer com que a economia sofra. E vamos sofrer todos. Não é só saúde, é a economia também. Isto está aliado um ao outro. Portanto, não vamos ter um verão como tivemos há 2 anos, há 3 anos e nos anos anteriores. Vamos ter um verão complicado ainda, e enquanto tivermos este verão em que não temos imunidade de grupo, em que não temos a maioria da população vacinada, e não vamos tê-la este mês, não vamos tê-la no próximo mês, as pessoas têm que usar máscara, têm que manter a distância, têm que usar máscara e reduzir o número de contactos. Em vez de fazerem almoços com muitas pessoas, fazem almoços com meia dúzia de pessoas, e quando estão sentadas na mesa e acabam de almoçar, põem a máscara. Doutora, menos mortes, menos pessoas internadas levou a que a população pensasse que a situação estava resolvida? Isso é verdade, é o que eu disse há bocado, isso é verdade, mas as sequelas dessas pessoas, as sequelas com que ficam as pessoas novas, as pessoas não contam. E qualquer pessoa que morra a mais com Covid por causa de outra pessoa não ter cuidado é uma pessoa que morreu. Seja ela qual for, seja 1 ou 2. Os números não são assustadores em termos de morte. É verdade que não são. Mas os números estão assustadores neste momento em termos de infecção.
A ideia fica é que, doutor, é que se pode fazer tudo com cuidado. As pessoas Pode-se fazer tudo com cuidado, usem a juntar, máscara, mantenham a distância, diminuam o número de contactos, ouçam as autoridades e se estiver na altura de se vacinar, vacinem-se, façam um autoagendamento. E se tiverem os sintomas, ligam-se ao Contactem 24. a linha de saúde 24, claro. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, sei que é muito pouco, mas veio cá. Sr. Presidente, muito obrigado por ter cá estado. Encerramos então este especial de informação, voltamos no próximo mês. Até lá, não se esqueça de se cuidar, ter o máximo cuidado para que esta situação passe o mais rápido possível.